E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, vou acompanhar vocês na aula de História do 9º ano e a gente vai falar sobre o processo que conduziu a República, o avanço do republicanismo. Como é que vai decorrer, então, essa transformação política no Brasil, onde a gente deixa de ser monarquia e vai passar a ser uma república. Quem vai acompanhar a gente como a nossa intérprete toda essa aula é a Dalgisa. E a gente já pode começar. Bom, primeiro a gente tem que ver qual é o nosso objetivo dessa aula. Por que a gente vai aprender sobre isso? E a ideia é compreender o avanço das ideias republicanas durante o período imperial brasileiro. E vamos retomar alguns conceitos. Você lembra da definição de república? Mas o que é uma república? Da onde surgiu essa ideia? Você sabe a diferença de um governo monárquico para um governo republicano? Quais são as diferenças? Aqui a gente tem uma imagem que é uma das alegorias do que seria a república. Bom, vamos ver aqui um pouco desses conceitos. República, de uma maneira simples para todos entenderem, ela é uma forma de governo onde um presidente é eleito pelos cidadãos ou seus representantes e governa por um tempo limitado. Isso é um modelo de república, E a gente vai ver que, em geral, esse conceito de república, ele mostra a ideia, o conceito de que as pessoas, o povo vai escolher quem vai estar no poder. Mas ao longo da história, esse ato de quem vai escolher, como vai escolher, ele vai sofrer várias alterações. Agora, quando a gente fala de uma monarquia, a gente vai falar de uma forma de governo em que geralmente o rei recebe o cargo como uma herança e governa por toda a vida. É através de um processo de hereditariedade, Então, em geral, a gente vai ter o indivíduo que ele é o filho mais velho, que vai assumir o trono, e isso se constitui como uma monarquia. O Brasil, ele foi uma monarquia desde 1822, com o processo de independência, onde o Dom Pedro I, ele vai então transformar o Brasil num chamado Brasil Império, onde era uma monarquia. Após Dom Pedro I retornar para Portugal, a gente vai ter um período regencial aqui, porque o seu filho era uma criança, de 5 anos, mas logo após a gente vai ver que quem assume o Brasil Império, que era uma monarquia, vai ser Dom Pedro II. Se constituir, então, aqui dentro do Brasil, nesse Brasil Império, uma monarquia que vai ser alterada para uma república. Ainda, inclusive, somos uma república com alterações do que aconteceu nesse período inicial, nessa primeira república. Bom, a república no Brasil. O Brasil se tornou uma república somente em 1889, mais especificamente 15 de novembro de 1889. Mas será que as ideias republicanas no Brasil, elas eram uma novidade? Ou elas já estavam presentes na cabeça das pessoas, nos movimentos, presentes durante um grande período imperial? É isso que a gente vai ver. E até na história, inclusive, é isso que acontece. Quando um determinado fato acontece, é porque por trás dele já tinha um longo processo acontecendo. Aqui a gente tem uma imagem que mostra a capa do Diário Popular, de 16 de novembro de 1889, falando "Viva a República!". Ela foi proclamada. Bom, aqui nós temos duas bandeiras, vamos dar uma comparada nelas. A bandeira da esquerda é a bandeira do Império. Aqui a gente vê que tem um símbolo do Império. E a bandeira da direita é aquela que nós conhecemos, que é a bandeira da República, e onde existe a frase escrita "Ordem e Progresso". Você consegue perceber as semelhanças? Existem as semelhanças aqui entre as cores, e a grande diferença nós vamos ver aqui, principalmente na questão do que a gente vai ver do símbolo do Império, ou ali a frase "Ordem e Progresso", que inclusive tem todo um lema dentro do que era importante no movimento republicano. Bom, chegamos à nossa primeira atividade. Gente, lê com atenção, copia, responde no caderno de vocês, a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos ler essa atividade? Olha só, quais as diferenças estabelecidas na política brasileira quando uma monarquia e quando uma república? E a gente vai ver que de 1822 até 1889, o Brasil foi uma monarquia constitucional. Quem comandavam eram os membros da família real portuguesa, Dom Pedro I e Dom Pedro II, constituindo uma monarquia, né? A partir de 1889, o Brasil passou a ser uma república, onde o povo tem direito à escolha de seu representante político. Bom, quais são os desejos republicanos? A gente vai ver que até se chegar, então, à data de 15 de novembro de 1889, ocorreram, né, vários fatos históricos para chegarmos aí à proclamação. Entre 1822 e 1889, então, o Brasil foi uma monarquia, mas a ideia de república ela estava presente em uma série de movimentos que aconteceram aqui. Ela não era nova. Antes e depois da independência, o país foi palco de várias rebeliões republicanas. Aqui a gente tem uma imagem do imperador Dom Pedro II em 1889. E a gente vai ver que esses desejos republicanos eles estavam presentes em vários movimentos. Inclusive antes mesmo do processo de independência. Vamos ver, por exemplo, na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana de 1789, a Inconfidência, a Baiana de 1798, na Revolução Pernambucana de 1817. A gente vai ver também, em um outro processo, já durante o Império, alguns outros movimentos que desejavam a instalação de uma república no Brasil, como, por exemplo, a Confederação do Equador, de 1824, a Sabinada, que vai de 1837 a 1838, na Cabanagem, de 1835 até 1840, e nas Revoluções Farroupilha, de 1835 a 1845, e na Revolução Praieira de 1848. É importante a gente pensar que esses ideais republicanos também não surgiram aqui dentro do Brasil. Existiam várias nações que já se guiavam por esse ideal republicano. Tanto quando vai ocorrer a Revolução Francesa, que é o grande símbolo do fim, né, de se abolir a monarquia absolutista e criar uma república, quanto a gente vai ver aqui na América, principalmente se espelhando na ideia republicana dos Estados Unidos, que foi uma colônia que se destacava por um momento que conseguiu a independência e se tornar uma república. Várias nações dentro da América já haviam se tornado uma república. E o Brasil, num caminho contrário, dentro do processo de independência, havia se tornado uma monarquia. Esse desejo republicano estava presente, não só no Brasil, e se espelhava no que estava acontecendo em toda a América e no mundo. Bom, a monarquia, no Brasil no século XIX, a monarquia ela conseguiu reprimir todos esses movimentos, principalmente por causa dos resultados das exportações do café. O café foi ali, o grande destaque para a economia do Brasil Império, principalmente no segundo reinado de Dom Pedro II. E aqui a gente vai ver nesse mapa com relação como que funcionavam essas exportações. E daí vem a questão, você consegue identificar diferenças em relação ao mapa do Brasil atual? Esse aqui é um mapa de 1872. Então, vamos dar uma observada que existem algumas localizações, o formato de como se compunham os estados, foram alguns deles alterados para a nossa realidade atual. Bom, e a política no século XIX? Como é que ela funcionava? Como é que essas ideias republicanas elas estavam presentes dentro, principalmente, ali do segundo reinado de Dom Pedro II? A gente vai ver que existiam dois partidos políticos, os liberais e os conservadores, e eles controlavam todo um poder, com a grande maioria do povo, sendo excluída do direito à cidadania.
esses indivíduos que faziam parte dessa oposição política que existia, liberais e conservadores, todos eles pertenciam a uma elite econômica e não deixavam o povo poder participar, né? Não existiam leis que guiavam ao seu povo, levavam à liberdade, a um meio de uma igualdade maior entre todos. Aqui a gente tem inclusive uma charge que mostra essa disputa que existia entre esses dois partidos, os liberais e os conservadores. Bom, o Manifesto Republicano, com o objetivo de ampliar o seu espaço na política, um grupo formado por fazendeiros do Oeste Paulista e por profissionais liberais, advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas, lançou na data de 1870 o chamado Manifesto Republicano, né? Ele defendia o federalismo e a república. É importante a gente já ter aqui em mente que já existia dentro, apesar desses dois grupos políticos que disputavam ali a política, já existia, né, toda uma concepção de um partido republicano brasileiro. Então esse manifesto ele vai surgir em meio já essas ideias desse partido, né? Bom, e daí? Você sabe, né, o que é o federalismo? Né? Como que ele se aplicava? O que eles buscavam nesse federalismo? A ideia era transformar o Brasil em federações, né? Aplicando, claro, a ideia de uma autonomia nas províncias. Bom, esse manifesto republicano, ele tinha toda uma escrita que foi divulgada a várias pessoas, ele dizia a seguinte frase: somos da América e queremos ser americanos. Ou seja, somos favoráveis a que o Brasil adote a república como outros países da América. Não podemos esquecer que o Brasil, diferente do caminho que a América vinha tomando de várias nações tornarem-se repúblicas, havia se tornado uma monarquia. E a gente vai ver que esse manifesto ele vai inspirar o surgimento de diversos jornais, clubes, né? E como já dito, em 1873, o próprio Partido Republicano Paulista, né? Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Gente, tem aqui um trecho desse manifesto republicano. Espero que vocês leiam com atenção para vocês poderem responder essa atividade. A gente já retorna para ver se vocês conseguiram interpretar corretamente.
Bom, vamos ler aqui um trecho desse manifesto, então. Olha só, a centralização, tal qual existe, comprime a liberdade, suga a riqueza das províncias, constituindo-as satélites, do grande astro da corte, centro, que tudo corrompe e tudo concentra em si. E daí vem a pergunta, o que o Manifesto Republicano estava criticando com relação a esse trecho? Aí a gente chega aqui, que o manifesto, né, estava criticando a centralização política que fazia com que as províncias dependessem da corte. A ideia federalista consistia nessas províncias serem independentes, autônomas. E a gente chega aqui, quais essas tendências, né? Quem eram os indivíduos que estavam à frente desse manifesto republicano, né? O que eles desejavam? A gente vai ver então aqui em específico, ele estava dividido em 3 grupos. O primeiro grupo, ele era liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, que propunha chegar à república por via eleitoral. Ou seja, ele propunha as pessoas fizessem uma eleição e já conseguissem, através dessa eleição, de uma maneira, né, uma proposta democrática em que as pessoas escolhessem os seus representantes. Já um segundo grupo, ele era liderado, né, pelo advogado Antônio da Silva Jardim. E o Silva Jardim, ele defendia a passagem para a República por meio de um movimento popular, ou seja, onde o povo, né, um movimento que fizesse parte de um grupo grande da sociedade, conseguisse acabar com a monarquia, chegando a uma república, fazendo do Brasil uma república. E num terceiro grupo a gente vai ver, né, ele liderado em torno do Major Benjamin Constant, né, que fazia parte de um grupo militar, e isso é bastante importante quando a gente vai pensar essa proclamação da república, né, e defendia a instalação de uma república com um governo forte que tivesse uma influência dessa força militar. Bom, a gente vai ter aqui a nossa última atividade, também é um trecho ali do Manifesto Republicano para vocês lerem com atenção, interpretarem, responderem, e a gente já volta para ver se vocês conseguiram fazer tudo certo.
Vamos ler então esse trecho do Manifesto Republicano? Somos da América e queremos ser americanos. Perante a América, passamos por ser uma democracia monarquizada. Em tais condições, pode o Brasil considerar-se um país isolado, não só no seio da América, mas no seio do mundo. Qual o significado de somos da América e queremos ser americanos, exposto nesse Manifesto Republicano de 1870? E a gente vai ver, né, que ele quer dizer que, assim como os outros países da América desejavam-se, né, se desejava que o Brasil também aderisse a um governo republicano, nenhum outro país da América era monarquia, todos já eram constituídos como república. Bom, e o que a gente estudou? O que a gente viu nessa aula? Nós vimos que até se chegar à proclamação da República em 1889, ocorreu um processo, né, republicano para se chegar nessas ideias. Ocorreram vários movimentos ao longo da história do Brasil que se desejava a República e, num movimento bastante importante para se chegar na proclamação, a gente vai ver o Manifesto Republicano de 1870. É isso aí. Até!